A Constituição Federal Brasileira garante o direito de todas as pessoas a uma educação inclusiva, na qual estudantes com ou sem deficiência compartilhem um mesmo ambiente escolar. De acordo com o Ministério da Educação, escolas que negam matrícula a um aluno com deficiência cometem crime e a pena pode chegar a 4 anos de prisão. Apesar de medidas como estas, a inclusão de pessoas com deficiência no sistema educacional brasileiro ainda é um desafio. Quais as principais dificuldades? Quais os possíveis caminhos para mudar esse cenário? Este é o tema do Miscelânea de hoje. Para responder a estas e outras perguntas, convidamos Maria Angélica Maia, psicopedagoga e mestre em educação. Seja bem-vinda, Angélica. Muito obrigada pelo convite. Para começar então, primeira pergunta básica, o que significa a educação inclusiva? A educação inclusiva, ela faz parte de uma das metas do Plano Nacional de Educação, a meta número 4, onde ela garante o acesso à educação a todo cidadão, em especial nessa meta número 4, as pessoas de 4 a 17 anos com deficiência. E ela é um preceito legal, direito à cidadania. Um dos critérios, né, de você ser um cidadão pleno é o acesso ao conhecimento. Né? E atualmente nós vivemos, é uma palavra muito emergente, muito comum, uma sociedade do conhecimento. Então você não pode negar esse direito a qualquer cidadão brasileiro. Existem diversas escolas especialmente voltadas a crianças com deficiência. Esse tipo de educação, ela é excludente ou em muitos casos ela é necessária? Olha, atualmente com as políticas públicas, a gente percebe ainda essas escolas como uma contramão do processo. Né? Ela acaba sendo um contrassenso em relação ao acesso ao direito que toda criança tem, né? Garantido em Constituição, a um ensino dentro da escola regular. A deficiência não é sinônimo de incapacidade, ela tem sim como aprender dentro do ambiente de escola regular. Né? Então, a hora que você aparta, que você coloca num ambiente onde ela só vai conviver com as pessoas com o mesmo tipo de deficiência, você está indo contra um princípio legal de direito da convivência com todos. Né? Porque nesse convívio cresce todo mundo. Né? A criança aprende outras maneiras de se comportar e a criança que não tem também está convivendo saudavelmente com essa criança com deficiência. Atualmente no Brasil, quais são as principais barreiras para essa inclusão? Olha, nós temos a questão da acessibilidade ainda. Nem todas as escolas possuem acessibilidade em relação à parte arquitetônica, em relação à comunicação, em relação aos ambientes que ela possa transitar com segurança. Né? Embora tenhamos também a norma técnica, que dá todas as diretrizes, todas as orientações de como criar, como construir esse ambiente acessível, saudável, seguro, mas ainda nós temos, pensando que o Brasil é continentalmente muito grande, né? Então, mesmo aqui na nossa cidade, nós temos ainda escolas cada vez mais sendo fiscalizadas e tendo que se adequar a essas condições. Né? E a segunda também é a formação do professor. Né? Porque o aluno com deficiência, ele está dentro da escola regular, mas embora ele vá ter, depois nós vamos falar sobre isso, acredito, ele vai ter apoio, né, que chama-se AEE, o Atendimento Educacional Especializado, mas ele é aluno do professor da sala regular. Então, para isso, nós temos que ter um plano de formação continuada, um plano de formação dentro das universidades, no curso de formação, para que ele possa atender com qualidade essa pessoa com deficiência. E como que a inclusão deve ser estruturada no processo pedagógico? Começa com, a gente fala que o grande é o marco da escola hoje, de todas as escolas, é o projeto político-pedagógico. É ali que são traçadas as metas, né, os objetivos a serem alcançados naquela escola, naquele ano, naquele período, para aquele segmento. Então, dentro desse projeto político-pedagógico, tem que estar claro esse plano de formação continuada do professor, essa parceria entre o professor do atendimento educacional especializado, né? O que seria isso? Você tem uma sala de recurso com materiais específicos, com o professor de Libras, com materiais ortóticos específicos, dependendo, né, o braille. Então, mas esse aluno, ele é do professor da sala regular, da série regular. Ele está no terceiro ano, ele é aluno dessa sala, desse professor que ministra a aula no terceiro ano. Então, esses outros atores que vão ajudá-lo, no caso, o professor do atendimento educacional especializado, ele tem que
estar junto, planejando, junto com o professor da sala do qual esse aluno pertence, esse plano. E a escola toda tem que estar envolvida, né? Em relação à acessibilidade, em relação à promoção de práticas que não exponha esse aluno, né? Então, promover esse convívio saudável, harmônico, essa parceria com as famílias, essa parceria com os profissionais, dependendo da síndrome, da deficiência, você precisa estar em contato com outros profissionais, TOs, fonos, AT, que hoje faz pouco tempo, mas é recente. As pessoas com autismo, elas têm direito, elas podem ter o assistente terapêutico, que é aquela ponte entre o psicólogo, o psicopedagogo. Ele fica pontualmente na escola ajudando nessa inserção, na questão da socialização da criança com autismo. Uma rede de apoio, ela é necessária. Sim. No momento de aprendizado. É necessário um profissional pedagógico acompanhando esse aluno na sala de aulas, ou os próprios alunos podem ajudar? Dependendo da síndrome, por exemplo, você pega uma pessoa que às vezes é um cadeirante, né? Às vezes precisa sim, em alguns momentos determinados, você precisa dessa rede de apoio da escola, do atendimento educacional especializado, dos profissionais fora, e na sala de aula em momentos específicos, né, de aprendizagem, dependendo sempre da deficiência. Por isso que assim, é um trabalho muito harmônico. No começo do ano, a escola tem que estar organizando, prevendo no seu plano, né, para aquele ano, quais são as deficiências, quais vão ser as necessidades, quais vão ser as adaptações, o que ela vai precisar se adequar para atender com qualidade, né, essa criança e essa família. Professora, você é uma pessoa que está muito envolvida nesse assunto, né? Já trabalhou com isso por muito tempo. Se você fosse dizer, a sua experiência te fez perceber alguma dificuldade maior que você já observou assim no dia a dia? Olha, sim, você percebe desde às vezes da intolerância, né, das próprias famílias. Por exemplo, na educação infantil, tem pais que ficam, mas meu filho vai conviver com a criança que é cadeirante, ou que dependendo da deficiência, ela babe, ou dependendo da deficiência, que ela ainda é agressiva, ela ainda tem comportamentos que vão ser construídos justamente nessa socialização. Como você tem também, às vezes a barreira é da própria família aceitar, a escola identifica, a escola comunica, e assim a gente percebe isso também. E a outra questão, às vezes, é o tratamento em tempo e em hora, né? Embora nós tenhamos assim avanços em relação a você ter um psicopedagogo, você ter uma avaliação, que hoje, para você poder identificar quem faz, é uma equipe de profissionais. Então, você, dependendo, você precisa de uma avaliação neuropsicopedagógica, né? Então, às vezes isso demora tempo, às vezes a criança está anos na escola e você ainda não tem um laudo, que é uma grande queixa que eles trazem a mim muito no curso de pedagogia. Eu identifico isso através das aulas que eu estou tendo, através dos conteúdos, através do descritivo de determinada deficiência, mas ainda a criança está sem laudo, né? Então, às vezes ela apresenta um comportamento extremamente inadequado e é tido como indisciplinado, às vezes é tido como aquela criança rebelde que não quer estar, e não é, ela está gritando alguma coisa que é muito maior do que uma adequação, do que realmente ela precisa de uma ajuda, ela precisa de uma orientação, essa família, a escola também. Ainda vamos conversar mais sobre isso, mas precisamos fazer um rápido intervalo. Fica aí que o Miscelânea volta já. Voltamos com o Miscelânea e no programa de hoje o tema é inclusão de pessoas com deficiência nas escolas. Estamos recebendo a psicopedagoga e mestre em educação, Maria Angélica Maia. Maria, na questão psicológica de uma PCD, quais podem ser os benefícios dessa inclusão? Todos, a interação, né? Primeiro aquela coisa, você vai empoderar os dois lados. Eu acho que a criança que tem a deficiência, ela vai estar num ambiente saudável, brincando entre elas, né? Então você vai ajudando o outro lado, que é a criança que não tem a deficiência, a esse convívio, né? Então ela vai vendo que tem muitas possibilidades. Eu sempre reforço muito isso, a deficiência não é incapacidade, né? Então, nós percebemos isso no fundamental, na educação infantil,
que eles ajudam a empurrar a cadeira, se é um cadeirante, eles ajudam a levar alguma coisa, essa criança tem uma subvisão. Então, essa troca, emocionalmente, você está fortalecendo os dois lados, porque a gente só vai ter uma sociedade inclusiva se a gente conviver com pessoas com deficiência, né? E a escola, ela é fundamental, uma das vezes, né? Principalmente que a gente passa muitos anos dentro dela, né? Então, a gente só vai criar, vamos ter como consequência uma sociedade inclusiva a partir de uma escola que seja inclusiva. E emocionalmente, a gente percebe muito assim, o quanto os dois lados aprendem, porque a convivência é super saudável. Eu já tive relatos de crianças que chegaram extremamente tristes, porque ficaram muito tempo sozinhas, principalmente agora na pandemia. E só nesse simples retorno às aulas presenciais, em termos de aprendizagem, em termos de socialização, o ganho é altíssimo. Né? A gente percebe isso atuando como psicopedagogo, conversando com os colegas psicólogos. Para eles foi muito perverso esse período, né? Porque às vezes o único espaço de socialização, desse convívio, né? Dele aprender a troca, aprender o momento de esperar, de dividir, de ter um contato com um colega, de brincar, é na escola. E nesses 2 anos de pandemia, ele ficou privado disso. Aproveitando, né, isso que você falou sobre esse período de pandemia, as escolas estavam preparadas nesse sentido para educar as crianças virtualmente? Foi um desafio imenso, porque na verdade nós tivemos que aprender até mesmo para aqueles que não têm deficiência, né? Porque a educação básica, um dos princípios é essa interação, essa troca. Então, quando você está dando aula ali em tempo real, você pega um exemplo, você pega um objeto, tem a expressão, né? Você troca, você intervém, você vai mediando, ou seja, você vai criando um ambiente dinâmico, gostoso, amistoso, você canta, você traz o aluno à frente para dar um relato. E isso é muito importante, essa convivência, né? A gente aprender, a socialização você aprende convivendo, né? Então foi um grande desafio. Agora você imagina uma criança com deficiência, o professor fazer essa transposição, foi feito? Foi, mas ficou muito em relação à oralidade, né? Esse conteúdo ficou comprometido, essa aprendizagem ficou comprometida sim, né? E a gente sabe que vai levar um tempo para podermos fazer esse ajuste e suprir todo esse tempo aí que foi, né, infelizmente, muito triste para todo mundo, né? Mas sofreu muito o estudante da educação básica, que é onde ele está realmente, a gente fala básica, está construindo os conhecimentos básicos, né? E qual a diferença entre inclusão e acessibilidade? O que é uma escola inclusiva e uma escola acessível? A acessibilidade tem muito a ver, como eu falei, em relação aos aspectos arquitetônicos, né? Então, a mobília, a comunicação, você ter rampa, você ter cadeiras próprias, você ter toda essa questão física mesmo, né? Você ter passarelas, né? E ela não se estende só à escola, se estende à vida, né? E agora, a inclusão é um direito assegurado, né? É o direito que todo aluno, toda pessoa tem garantido em Constituição e agora na meta do Plano Nacional de Educação, dos 4 aos 17, de estar frequentando uma sala de ensino regular, né? E tendo todo um apoio de profissionais, no caso, o professor do AEE, se ele dependendo de Libras, o Braille, né? Materiais ortóticos, dependendo do tipo da deficiência, se for visual, né? Então, esse professor do AE, ele é formado, ele tem uma especialização em educação especial, né? Então, ele vai colaborar com o professor de sala, né, onde esse aluno está, para poder ter todo esse desenvolvimento escolar, curricular, né? Então, essa é a diferença. Então, a acessibilidade tem a ver com acesso, com mobília, com adaptação para que ele possa conviver sem riscos, né? A inclusão já é o quê? Esse convívio, esse contato desse ambiente que é seguro, que foi organizado pensando também, né? E são práticas, tem muito a ver com esse processo de aprendizagem. Você é mestre, né, em pedagogia. Existem matérias específicas voltadas para a inclusão na formação do professor? Sim, o Ministério da Educação, hoje todos os cursos de licenciatura, que
os cursos de formação de professor, eles têm uma disciplina chamada Educação, Inclusão e Diversidade, que é justamente onde você vai informar os alunos, né, os graduandos, sobre o que é as normativas, as diretrizes curriculares, os materiais. Até eu trouxe um aqui para vocês verem, por exemplo, esse material, ele é muito interessante para a criança de 4 até 6 anos. Aqui nós temos uma caneta mais grossa, que você pode estar usando inicialmente para ensinar a criança a como pegar no lápis. Criança que tem alguma deficiência motora, então você fala, olha, movimento de pinça. Você pega assim e vira assim, né? Você tem também aqui eu vou chamar assim de uma lousinha, né? De uma lousa adaptada aqui, que nós fizemos, que são uma folha pautada com linhas, ele é Quer que eu segure ele enquanto você Se você explica? quiser mostrar, ele tem linhas, né? E ele vai ser usado com essa caneta de lousa, que ela apaga, então ali você pode escrever. O objetivo desse material especificamente é permitir que as crianças de 4, 5, 6, 7 anos brinquem juntos, né? Então você não fica só apontando na deficiência, você trabalha com grupos operativos, aquele que sabe mais ensina, então ele pode estar compondo palavras. Aqui um outro quadro também, onde tem ilustrações, figuras para ele estar montando cena, aqui para ele também em conjunto, ou em parceria com o professor, ou com outro amiguinho, está fazendo as operações, escrevendo, e é super fácil, porque isso aqui é velcro, você põe e tira, então você permite que a criança interaja. Então são materiais como esse também que a gente, no curso, nas licenciaturas, nós vamos estar fazendo, né? Qual material que eu posso estar fazendo nas aulas de artes, de história, de geografia, quais são os conteúdos, como que eu posso também, embora no processo de formação, mas já estar me munindo de práticas, de boas práticas, para que eu possa atuar, né, com as pessoas com deficiência que eu venho encontrar, né, a hora que eu for dar aula. Na legislação brasileira a gente vê diversas leis, direitos favoráveis a pessoas com deficiências, tanto crianças na parte de educação, até mesmo adultos. O que é preciso para fazer com essas medidas saiam do papel? Aí que entra o papel da inclusão, né, do acesso à informação dessa criança na escola, ela saber os direitos, a família também, por exemplo, ela tem direito de estar na escola regular, que ela não precisa estar na escola de educação especial, que exclui, né, como eu falei, vai à contramão do que a gente preconiza como uma escola para todos, porque a educação inclusiva, ela faz parte da educação para todos, que todos têm direito à educação, né? Isso é um direito. E eu acho que também é muito importante, a gente vai quebrando essas barreiras da incapacidade. Por exemplo, cada vez mais tem chegado no terceiro grau e do ensino médio, nós tivemos um decênio de 2003 a 2013, 83% de acesso dos alunos com deficiência no ensino médio e 86% no ensino superior, né? Então, cresceu esse número por quê? Porque a educação básica está cumprindo a sua função. Essa criança está desde a educação infantil dentro do processo educativo, ou seja, então cada vez mais nós vamos chegar, tendo na universidade, essa pessoa com inclusão. E hoje o grande desafio qual é? Essa convivência, né? Porque chega no terceiro grau, aí são outros tipos de barreira, né? Então, mas ela tem condição, com currículo adaptado, né? Com toda a estrutura, com todo o conhecimento, porque hoje nós temos muitas fontes de formação, nós temos a neurociência, cada vez mais mostrando que essa plasticidade neural, que todo ser humano é capaz de aprender, desde que dê oportunidade, né? Às vezes você precisa de uma flexibilização curricular, ou seja, estratégias, métodos, né? As pessoas têm que estar se formando, né? A gente espera muito que a pessoa com deficiência faça a parte dela, mas a sociedade tem que fazer a sua parte. Por exemplo, nós deveríamos ter em todos os espaços públicos uma plaquinha com a língua brasileira de sinais, né? Nós deveríamos ter acesso aos espaços públicos, como por exemplo o museu, ter sempre um espaço, né, uma sala, ou ter um monitor que fale,
que tenha o domínio do Braille, que tenha o domínio da Libras e que possa também nortear, acompanhar essa pessoa, cinema, no teatro, né? Então, eu acho que a escola é o pontapé inicial para essa discussão, né? O que é incluir? Incluir em todos os espaços, oportunizar esse acesso, porque aí você vai formar não só uma escola inclusiva, mas uma sociedade inclusiva, né? Você falou que no terceiro grau os desafios são outros, né? Por que é mais fácil tornar uma sociedade mais inclusiva focando na educação básica e não na educação no período da adolescência ou no período adulto mesmo? Porque primeiro que a gente tem de 0 a 6, né, isso já é provado também pela ciência, que é uma janela de oportunidade onde a cognição ela está, os neurônios estão aí em ebulição, né? Então é um momento propício para a aprendizagem, e não só a aprendizagem dos aspectos cognitivos, mas também a aprendizagem relacionada aos aspectos atitudinais, né? Então o respeito, é mais fácil a convivência. Então, se você vai desde a educação infantil até o terceiro ano do ensino médio convivendo, né, vendo o outro aprendendo, ajudando, colaborando, ter essa troca, quando chega no terceiro grau, isso vai ficar mais fácil. Porque hoje o grande preconceito ainda é o quê? É achar que o aluno que tem deficiência, que ele atrapalha no processo educativo. Muito pelo contrário, né? Eu vejo pela minha experiência enquanto docente. Ao buscar, ao ler como eu posso melhorar, quais são as estratégias, conhecendo as deficiências, né? Quais são as estratégias, eu melhorei meu desempenho para dar aula para as pessoas que não têm deficiência, né? Então, porque você vai compreendendo como se dá esse processo. Então, isso é muito importante. A educação básica é ela que garantiu, como eu falei atrás, que de 2003 a 2013 nós tivéssemos esse aumento nas matrículas, tanto na educação, no ensino médio, quanto no terceiro grau. Então, uma última pergunta para a gente finalizar. Quais os possíveis caminhos que devem ser tomados ainda para inclusão escolar? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esses retrocessos que há pouco tempo apareceram, né? De querer se valorizar a escola especial, a classe especial. Não, isso é retrocesso. Nós temos que adaptar, construir as escolas para o atendimento com a criança com deficiência no ensino regular. Aí, acessibilidade, aí a formação continuada do professor, porque só a formação básica, né, a licenciatura não dá conta. Depois ele tem que continuar com essa formação ao longo do seu período de vida ativa. Por exemplo, hoje a formação continuada é ela que vai garantir o quê? Que o professor tenha boas práticas, que você melhore, porque você está sempre estudando, né? Você está sempre trocando, olhando para o que dá certo, para bons projetos. Então, eu acho que nós precisamos também de políticas públicas que garantam essa inclusão, esse acesso, essa permanência da criança, além de também toda a questão de ajuda, às vezes, melhorar esse tempo de atendimento fora da escola. Psicopedagogo, psicólogo, avaliação neuropsicológica, né? Então, também isso vai ser mais rápido para a gente não ter casos como nós temos ainda. A criança está dentro do sistema de ensino e ele não tem um laudo. Então fica muito difícil até para o professor poder atuar pontualmente naquela deficiência. Bom, essas são as perguntas. Muito obrigada pela participação, professora. Eu que agradeço. Bom, Miscelânea termina aqui. Obrigado você que nos acompanhou. E para rever este e outros programas, acesse o nosso canal do YouTube e não se esqueça de acompanhar a TV Univap nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram, @TV Univap. Até a próxima!